Bom, pessoal, estamos de volta aí com mais uma aula de Java, né? Na última aula nós falamos que a classe é apenas um molde e que poderíamos estar aí instanciando quantas classes a gente quisesse. Por exemplo, eu poderia estar declarando mais uma variável referência aqui, ó, certo? E logicamente eu poderia estar instanciando, instanciando outras P2, outros objetos. P2 recebe new pessoa. Ali tem um new a mais, ok? Poderia fazer P3 recebe new pessoa. Então a ideia é que vocês aqui vejam que a gente pode estar instanciando quantos objetos eu quiser. Eu já tenho um modelo, então só aqui eu já instanciei 3 objetos, poderia estar instanciando mais um. P4 recebe new pessoa. Olha lá, então já tem 4 objetos. Aí eu já poderia setar os objetos, né? Atribuir valores aos seus atributos. Eu poderia colocar P2 aqui, P2 eu poderia estar fazendo, vamos só fazer aqui rapidamente, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vamos deixar do jeito que estava, só para vocês verem. Por exemplo, agora eu quero a variável referência P2, então P2, pronto, já setei, já coloquei valores dentro dos atributos dessa classe. Se eu quisesse fazer agora com P3, seria P3, variável referência P3, olha lá. Então, poderia fazer com P4, ou seja, eu poderia criar aí infinitos objetos. Teoricamente falando, seriam infinitos objetos que poderiam ser criados, olha lá. E todos eles com características semelhantes, mas olha o nome, eu poderia estar trocando o nome aqui para Marcos, certo? Aqui 17, por exemplo, João, e poderia colocar qualquer idade, Marina, certo? Quantos eu quisesse. Depois poderia estar vindo aqui imprimindo cada um deles aqui abaixo. Eu vou imprimir só mais um, que seria o P2. Então vamos imprimir aqui, ó, variável referência abaixo P2, e aqui a gente vai mudar para P2. Mudando para P2, Shift F6, ele está compilando, tá lá, ó, variável referência para P2, Marcos 17, tá aqui, ó, foi o que nós setamos. Só que aqui nós temos um problema. O problema aqui é o seguinte: vamos supor que no meu sistema eu possa cadastrar apenas pessoas que sejam maiores, né? Que tenham 18 anos ou mais, maior ou igual a 18 anos. Então, o que eu poderia estar fazendo? Eu poderia vir aqui na onde eu estou executando a classe e colocar, né, na hora da leitura. Então, o que eu poderia estar fazendo? Eu declararia uma classe scanner do JavaUtil para fazer leitura, ler, recebe new scanner, né, e passaria aqui o system ponto, vamos voltar aqui, sy, Ctrl espaço, system ponto, vamos deixar ele completar, in. Aí eu poderia criar aqui uma variável, por exemplo, int idade, certo? E pedir para que digitasse uma idade. Então, o nome e uma idade, por exemplo, tá? Então, o que eu poderia fazer aqui? Solicitaria o usuário, digite uma idade, um exemplo. E aí eu poderia fazer idade recebe ler ponto next int, porque é inteiro. Então vamos procurar aqui, aqui está embaixo, next int, prontinho. E aí o que eu faria? Na hora de fazer essa atribuição aqui,
para a idade eu colocaria se idade, que foi o que o usuário digitou, for maior ou igual a 18, aí sim eu faria a seguinte coisa: faria com que P2 recebesse idade. Seria uma solução paliativa. Aí é que eu poderia colocar else e colocar que idade tem que ser maior que 18 anos. Por exemplo, idade deve ser maior ou igual a 18 anos. Bom, isso traz um grande problema. Imagine que eu tenha que fazer isso no meu código 200 vezes, 40 vezes, 30 vezes, 20 vezes ou mais vezes, aí a gente não sabe, e ocorra uma mudança nos negócios, vamos dizer assim, né? Nas regras de negócio. Agora a regra de negócio mudou. Agora podem ser cadastrados no sistema pessoas que sejam maior ou igual a 16 anos. E você espalhou esse código, esse condicional, muitas vezes no seu código. Isso atrapalha muito a manutenção, atrapalha a legibilidade e você não tem consistência de código, certo? Seu código fica inconsistente. Então, não é uma boa prática fazer isso daqui, certo? Para resolver esse problema, o que é que o pessoal da orientação a objetos fez? Pensou-se numa coisa chamada de encapsulamento. Eu vou apagar um pouco aqui de código, porque nós vamos usar isso aqui mais. O que acontece? Isso aqui vai gerar inconsistência. Então o pessoal pensou em encapsulamento. Vamos ver aqui. Aqui, ó. O que é encapsulamento? Nós estamos falando do arquivo de códigos.net, é um site aqui que eu achei no Google, pesquisei aqui qualquer um. Segundo eles, encapsulamento é a técnica de transformar os objetos que compõem uma aplicação em verdadeiras caixas pretas. De fato, se pensarmos em termos de informática, é possível para um usuário comum usar todas as funcionalidades de uma impressora sem nem mesmo entender seu funcionamento interno. Imagina o desastre que seria se todos os usuários resolvessem abrir suas impressoras para investigar o que há dentro delas. Da mesma forma, ao construir uma classe, devemos fazê-lo de forma que o usuário desta classe tenha acesso apenas aos métodos que permitem ler informações da classe ou fornecer os dados necessários para sua correta operação. Dados relativos ao funcionamento interno da classe devem permanecer ocultos e acessíveis somente aos métodos da própria classe. Então, o que a gente pode estar falando que é o encapsulamento? A gente transformar isso aqui numa caixa preta, certo? O usuário que está usando essa classe, ele não precisa de saber o que está ocorrendo aqui dentro. Além disso, você aumenta a consistência, porque eu posso colocar aquele se aqui dentro dessa classe. Não é isso? Se vamos ver esse caso aqui, ó. Vocês estão vendo que P1 foi declarado. Deixa eu retirar esse restante de código, certo? Então, como que se faz esse encapsulamento? Como que se faça com que a sua classe vire uma caixa preta, né? É muito simples. Basta colocar aqui na frente a palavrinha private. Vou colocar private nas duas e vou clicar aqui em salvar. Percebe que aparece uma bolinha vermelha aqui. Essa bolinha vermelha significa que existe erro no código. E passando o mouse em cima dele, olha lá, nós vemos que ele coloca a mensagem para a gente: o nome tem acesso privado na classe pessoa. Significa que eu não posso mais fazer coisas desse tipo. Por exemplo, p.nome recebe José. Isso aqui agora não pode ser mais feito. Isso aqui a gente chama de acesso direto ao atributo da classe,
né? Então, podemos também falar que encapsular é o que? É proteger os atributos da sua classe. Você está protegendo eles de acesso direto. Agora é como se você tivesse criado uma redoma. Porém, a redoma ainda não foi feita aqui ainda, né? Se a gente pode dizer que um atributo é uma característica, né? Os métodos são eles são o comportamento dessa classe. Então, nós teremos dois tipos de métodos aqui: os getters e os setters. Correto? Os métodos getters, eles permitem recuperar as informações que estão dentro do atributo. E os métodos setters permitem colocar informações no atributo, né? Igualzinho a gente leu lá no site que foi visto aí anteriormente. Então, como é que eu faço um método set? Bom, muito simples. Todo método set, logicamente ele tem que ser público para dar acesso do lado de fora da classe. Então eu coloco public e aí ele tem que ter um retorno. Todo método set ele é void, ele não tem retorno. A palavrinha void significa que esse método não vai retornar nada. Por padrão do Java, coloca essa palavrinha set seguida do nome do atributo com a primeira letra em maiúscula, certo? Aqui dentro há necessidade de se passar um parâmetro, certo? E que parâmetro que eu devo passar? Olha aqui, ó. Se eu estou fazendo um método para setar o nome, nada mais justo do que, se o tipo de nome é string e o nome do atributo é nome, então eu posso simplesmente colocá-lo. Tá aí, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, porque isso aqui é uma variável, isso aqui é um atributo, correto? Então, eu poderia simplesmente estar fazendo assim: nome recebe nome. Olha lá, aí eu te pergunto, ele vai colocar aqui, ó. Olha lá, o valor designado nunca é utilizado. Ou seja, também existe uma pequena confusão aí pro próprio compilador. Será que esse nome, que é essa variável que está recebendo do atributo, ou será que é o atributo, né, que está recebendo da variável? Então, para a gente solucionar esse problema, porque o que faz um método set? Ele é usado para a gente colocar valores dentro do atributo, ok? Ele é a única forma que a gente vai poder ter para acessar o atributo aqui dentro. Então, nós usamos uma palavrinha chamada this. Ponto. Olha lá, ele mesmo já abre, correto? Então, eu falo que o atributo, como que eu disse isso para ele? Através da palavrinha this. Perceba que eles têm o mesmo nome, que ó, o mesmo, né? A mesma chamada. Aqui é nome e aqui em cima também é nome. Então eu faço que this.nome, ou seja, esse cara aqui, olha lá, quando eu clico, inclusive o próprio compilador já marca, recebe nome. Olha aqui, ó, quando eu clico, ele mesmo já marca quem é ele. Então eu consegui fazer uma diferenciação. Vamos fazer um método get. O método get, ele vai retornar informações do atributo. Então, se o seu método, se o seu atributo é do tipo string, o retorno também tem que ser do tipo string, certo? Bom, e como é que é o nome do método? Eu uso a palavrinha get seguindo o nome do atributo com a primeira letra em maiúscula. Muito bem. Os métodos gets, eles não têm parâmetro nenhum aqui, certo? Isso é um padrão também. E coloco return e posso colocar simplesmente nome. Prontinho, tá feito. Aí eu fiz o encapsulamento do atributo nome e já fiz a sua redoma, ou seja, a sua caixa preta. Agora eu só consigo chegar nesse atributo usando esses dois métodos. Vamos tirar o private daqui, só para a gente fazer uma comparação. Vou clicar em salvar. Olha lá, p.nome, estão vendo? Deixa eu tirar esse outro aqui para a gente não ter muita confusão.
p.nome recebe José. Olha lá, ele fala que o nome tem acesso privado, então não posso fazer esse acesso direto, não posso colocar um valor direto dentro do atributo. Agora vamos ver a idade que eu retirei. Olha lá, só de eu digitar p ponto, idade aparece, mas o nome não aparece mais. Perceba que o atributo nome não aparece nessa lista mais. Por quê? Porque ele está privado, eu não posso fazer mais acesso direto. Então acesso direto seria isso aqui, ó. 12, por exemplo. Olha lá, estou colocando o valor diretamente dentro do atributo idade. Isso é porque nós retiramos, né, o encapsulamento daqui. Agora vamos voltar com o preview aqui. Vamos salvar. Olha aqui agora ambas, o compilador ele faz uma pré-checagem e ele já me mostra que idade tem acesso privado, então não posso fazer isso aqui mais. Então como é que eu faço para setar, para passar valores para esse cara, né? Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Vamos só terminar de fazer agora a classe, perdão, os métodos getSet para idade, né? Bom, vamos fazer o método set, lembrando que não tem ordem, eu posso fazer todos os gets, depois posso fazer todos os sets, posso fazer todos os sets e depois todos os gets, e não tem ordem. Nem todo atributo tem a necessidade real de ter um ou set ou get. Isso não é padrão, isso depende do caso, do seu uso, né, do seu problema que você está resolvendo. Então, vamos lá, vamos fazer o método set. Public void set, né? Então, se ele é um método set, ele é tipo void, sem retorno, coloco a palavrinha set, coloco idade, né? Que é o atributo que eu estou fazendo, se ele é inteiro, e o nome do atributo é idade. Olha lá, posso passá-lo como parâmetro. E como é que eu faço agora? Eu faço que this.idade recebe idade. Olha lá, ok? É o mesmo padrão. E para fazer o método get, mesma coisa. Public, o método get, ele tem retorno, então eu estou fazendo para idade do tipo inteiro, então o retorno dele vai ser int. Aí vem-se a palavrinha minúscula get, seguido do nome do atributo, que é idade. Como os métodos gets eles não têm parâmetros, eu não passo nada aqui dentro eu não acredito que eu esqueci o nome dos parênteses. Agora lembrei. E aqui eu coloco return o que? Returne idade. Muito bem, certo? Vamos salvar. Temos aí agora os métodos gets e sets necessários. Então, o que foi feito aqui? Vamos ver aqui. Vamos colocar, pedir para que o usuário digite os valores e vamos colocar valores dentro dos atributos dessa classe, certo? Lembrando que P é uma variável referência, ou seja, ela só aponta, né, para onde está o... E eu vou deixar esses dois erros aqui embaixo, do jeito que eles se encontram lá, porque nós vamos consertá-los daqui a pouco. Então, nós já temos a classe scanner. O que a gente pode fazer? A gente primeiro pediria para a pessoa digitar um nome. Então, digite um nome e a gente colocaria, né, P, que é a variável referência, ponto. Agora, olha o que eu tenho aqui. Eu não tenho mais os atributos agora. Eu tenho somente sets e gets. E um padrão interessante, porque isso agiliza na hora da codificação. Se eu der um G, ele vai me mostrar todos os gets que eu tenho na classe. Se eu der um S, ele vai mostrar todos os sets. Isso agiliza em muito a velocidade de codificação, certo? Então P, ponto, set nome, e eu tenho que passar para ele agora o que? Ler, ponto, next, vamos vir aqui, next line, que vai ler uma string. Prontinho, já passei para ele. Vamos fazer aqui diferente não, vamos pedir para digitar a idade, digite a idade, né? E aqui eu vou colocar p.set idade. E agora, o que eu faço? Ler, ponto, next int, porque ele vai retornar um inteiro.
Olha aqui, ó, para quem ainda não entendeu, percebam que nos 7 nomes eu tenho que passar um parâmetro do tipo string, e no idade eu tenho que passar um parâmetro do tipo inteiro. Então no de cima, next line, a gente viu lá no, né, aqui ó, do tipo string a leitura, e no inteiro do tipo inteiro. Tá aqui, onde está o mouse aqui, ó. Ok? Agora eu quero imprimir o que o usuário digitou, né? Então eu poderia estar fazendo p.get nome e p. porque ele vai me retornar o que? Olha aqui, ó, ele mesmo já diz, ó, get nome retorna uma string, get idade retorna um inteiro. Tá aqui onde é que tá o mouse. Então nós vamos usar ele de baixo, o idade, né? Vamos ver se tem algum erro. Olha ali, percebo que o erro sumiu, não existe erro nenhum no código, certo? Vou dar um Shift F6. Ele pediu para digitar um nome, vou digitar Mariana. Digite a idade, vamos digitar 34. Percebam que foi impresso aqui embaixo. Só mais um exemplo para terminar, tá? Porque muitas vezes alguém pode não ter entendido por que eu coloquei isso aqui dentro. Então a gente poderia fazer diferente, né? Int idade, eu vou criar essa variável, ok? E string nome, tá lá. Criei duas variáveis. E aqui eu vou comentar essa linha e vou comentar essa outra linha. E agora o que eu faço? Olha lá, eu faço que nome, que é essa variável aqui, vai receber ler.next. Aí eu tenho que procurar line, porque é do tipo string, ok? Logo aqui embaixo que eu vou fazer também idade recebe ler.next int, certo? Então quando o usuário quando eu pedir para digitar um nome e o usuário digitar, ele vai ficar dentro da variável nome, que é do tipo string. Bom, quando eu pedir para digitar a idade, o que o usuário digitar vai ficar dentro da variável idade, que é do tipo inteiro. Olha aqui. Agora eu posso passar p.set, vamos colocar nome. Olha o que nome recebe. Nome recebe uma string, certo? Uma string. Então, se a variável criada aqui também é do tipo string, eu posso passar. Se aqui fosse, por exemplo, só para ficar diferente, nomes, para vocês verem que não tem nada a ver o nome da variável, e sim o tipo. Vamos colocar nomes. E aqui vamos colocar um S só para ficar diferente, só para vocês perceberem que não é a ideia não é o nome da variável, e sim o tipo dela que tem que ser obedecido. Aí vamos fazer a mesma coisa com idade, p.set idade. Olha aqui, ó, ele é do tipo void, não retorna nada, né? Todo set não retorna nada. Recebe como parâmetro o inteiro, que é a idade, e o nome do método é set idade. Então p.set idade recebe idades. Funciona da mesma forma. Então se eu fizer aqui exemplo, digitei esse nome, digite a idade 12, pedi para imprimir, tá aqui embaixo, impresso direitinho. Ok, gente? Então tá aí o código fonte. Parem o vídeo e digitem, ok? Olha lá a classe, podem parar o vídeo e digitar, fazer suas próprias experiências. Isso é muito bom, ok? Se você gostou do vídeo aí, por favor, clique aí embaixo no vídeo aí em gostei para ajudar a divulgar aí o conhecimento, ajudar a divulgar o vídeo. Ok, galera? Então espero vocês na próxima videoaula aí de Java. Obrigado por assistir e até mais.